Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thalita, sou professora tutora do ensino EAD aqui da Movedu e hoje eu vim dar 8 dicas de como estudar EAD de uma forma eficaz. Vem comigo! Primeira dica: tenha um ambiente de estudos. Então, o cuidado com a escolha do lugar para estudar influencia sim no rendimento dos seus estudos. Ou seja, ter um ambiente ideal vai determinar a qualidade dos seus estudos. O fato de estudar deitado na cama, por exemplo, por que não é bom? Além da posição, da sua postura que pode ser prejudicada, o ato de deitar remete diretamente ao quê? Ao momento de dormir. Então a nossa mente entende que ao gente se enfiar lá debaixo das nossas cobertas, ajeitar o travesseiro, aquele momento significa de relaxar para ter uma boa noite de sono. O que é totalmente o contrário do que a gente precisa, que é se manter desperto para se concentrar no estudo, não é mesmo? Então, não adianta você encher a sua cama de caderno, de livro, de anotação, porque a sua cabeça vai achar que é hora de dormir. Outra coisa que acontece também é que o nosso cérebro, ele cria associações mentais entre aquilo que a gente está fazendo, o que a gente deveria estar fazendo e o lugar que a gente está. Então, se você estuda na cama, por exemplo, pode ser bem mais difícil depois para você se desligar dos estudos na hora de dormir, porque o seu cérebro vai entender que você está no ambiente de estudo. E pesquisas aí, nós temos várias que mostram que trabalhar e estudar frequentemente no quarto, na cama, impacto super negativo sobre o trabalho, o estudo, a produtividade e, inclusive, o sono. Né? Eu sei que nem sempre é fácil manter a área de trabalho separada do local que você come, que você dorme, principalmente quando a gente mora num lugar pequeno, né? Mas montar um pequeno espaço de estudo, um cantinho, quem sabe atrás até de um biombo, de algo que separe ali, até para criar a ilusão de que é um espaço separado do restante da casa. Dica número 2: evite distrações. Então, como a gente viu na dica anterior, estudar no quarto, ao lado da cama, na cama mesmo, pode não ser bom. E também, gente, perto da TV, de rádio, de som, de barulho, de cores muito chamativas, tudo isso pode prejudicar e desviar a nossa atenção. Gente, as distrações são as grandes, se não as maiores vilãs de quem estuda à distância. Então, é muito fácil a gente se deixar levar por estímulos que vão atrapalhar o estudo, principalmente notificações do celular. Então, é importante tirar todas as possibilidades de distração do nosso momento de estudo. Então, deixe o celular desligado ou até mesmo longe do seu alcance, num local que você não vai poder acessar enquanto estiver estudando. Além disso, é comum que a gente se distraia com movimentações da casa, com outras atividades do cotidiano, até de outras pessoas que moram com a gente. Então, é importante evitar essas interrupções e a perda de concentração. Então, assim, fala com quem está na sua casa, fala para a mãe, para o marido, para a esposa, ficar com o filho, com o irmãozinho, explica que é o seu momento de estudos, que eu tenho certeza que eles vão entender. E aí você consegue estudar de forma contínua, eficiente, sem interrupções e trazendo aí bons resultados. Terceira dica: não deixe tudo para a última hora. Planeje. Gente, planejamento é tudo. Se planeje. Até porque, se você não definir objetivos, vai fazer com que você fique perdido em relação ao que precisa ser feito. Então, faça um cronograma de estudos para tornar os seus objetivos mais claros. Assim, você vai entender até o percurso que você precisa ter para atingir esses objetivos e vai entender melhor as suas prioridades e vai diminuir também a propensão de você se distrair com algo que talvez nem seja tão necessário assim. Além de que não vai te sobrecarregar deixando tudo para a última hora, tudo para o final e ainda ter o risco de ficar super desmotivado por isso. Quarta dica: estabeleça metas alcançáveis. Então a gente já sabe que planejar, definir objetivos é importante, mas definir metas alcançáveis, ou seja, que estão dentro do que você consegue, de acordo com a sua rotina, com a sua vida pessoal, é essencial. Então estabelecer metas alcançáveis, mesmo que pareça pouco,
Se é o que você consegue, defina, estabeleça. Se é estudar 25 minutos por dia durante a semana, 40 minutos no final de semana, fazer uma atividade por dia, ótimo, é isso aí. E valorize quando você conseguir, valorize as pequenas vitórias. Isso vai fazer você se manter motivado, faz bem para a autoestima e serve de estímulo para prosseguir, para não desistir. Então, não precisa ter objetivos demais, objetivos enormes, se você não vai conseguir alcançar. Então, ao invés de dividir a sua atenção, a sua energia em 10 objetivos gigantescos, que possivelmente você vai abandonar ao longo do percurso, é melhor você se concentrar o seu esforço em 2, 3 objetivos que de fato você vai conseguir cumprir. Então, fazer assim em relação às suas metas vai te ajudar a concluir elas com mais qualidade, menos pressão sobre você mesmo e com o tempo talvez você até se sinta mais preparado para assumir, né, maiores metas, mais difíceis talvez. Quinta dica: tire um tempo diário de estudo e não abra mão dele. Disciplina. Então, gente, dentro das suas metas, defina horários fixos de estudo, onde você vai manter uma rotina programada e criar um hábito. Assim você não dá espaço para procrastinação. A melhor solução para não dar espaço à procrastinação é justamente escolher um horário que vai ser respeitado todos os dias. Então, descubra aí em qual horário o seu rendimento é melhor, se é de manhã, se é de tarde, é de noite, ou o período que você tem, né, a disponibilidade, claro, mas defina quanto tempo vai ser dedicado neste horário. Se precisar dividir em 2 períodos, é uma solução inteligente também, porque aí você consegue talvez uma maior concentração em cada um desses períodos, mas cumpra. O importante é definir esses horários e realmente cumpri-los, tá? Além disso, tem também aquelas disciplinas que a gente tem mais dificuldade, mais facilidade. Descubra isso, né? Por exemplo, tem alunos que têm um perfil mais analítico e talvez tenham dificuldade em disciplinas de humanas e vice-versa. Então, também veja essas disciplinas que você tem mais dificuldade até para definir um tempo maior no estudo delas. Assim você, né, consegue suprir as suas necessidades e dedicar um tempo um pouquinho menor, mas claro, também dedicar às disciplinas que você tem mais facilidade. Dica número 6. Se não estiver produtivo, faça pausas. Então, estudar cansado, com sono ou muito estressado pode ser quase o mesmo que não estudar. Sabe por quê? Porque o seu cérebro ele se torna incapaz de guardar informações e raciocinar direito nessas condições. Da mesma maneira que ficar ali horas, horas e horas a fio, em frente aos livros, ao computador, sem pausas, não vai te ajudar a ter um rendimento melhor. Então, o seu corpo ele precisa de momentos de lazer e descanso para quê? Para ativar a memória e fixar o conhecimento. Então, nunca deixe de dormir o suficiente para repor as suas energias e, claro, realizar pequenas pausas enquanto estuda, seja para ir lavar o rosto, para fazer um alongamento ou até uma caminhada curtinha, quem sabe. Então, os momentos de descanso, de lazer, também são importantes para manter a nossa saúde física e mental e, consequentemente, a nossa motivação nos estudos. E elas evitam a sobrecarga, garantindo aí para a gente uma mente mais tranquila e preparada para um estudo mais focado e mais produtivo. Sétima dica: faça resumos, revise e anote. Então, organize os seus estudos, aprenda a dividir os conteúdos de uma forma organizada, faça anotações sobre as disciplinas e matérias que você está estudando, porque ao anotar, você está automaticamente reforçando o que você está lendo e ajudando a fixar o conteúdo e entender melhor os assuntos. As anotações, elas também são importantes para revisar o conteúdo depois. Então, essas revisões podem ser feitas no final de um período que você defina. Pode ser o final de um dia de estudo, de uma semana, ou até antes de períodos de provas importantes, por exemplo. E aqui vale destacar também essa dica maravilhosa para estudar em casa de forma mais produtiva e que, inclusive, é uma das nossas atividades aqui na Movedu, que é elaborar mapas mentais. Então, esses resumos em formas de tópicos, palavras-chave, elaborados aí por associações, com cores, setas,
permitem fixar o conteúdo a partir de elementos visuais. E aqui na Movedu, fazendo o mapa mental, além de você ter um material resumindo os pontos principais de cada disciplina, facilitando uma visão para revisitar os tópicos mais importantes, permitindo memorizar de uma forma mais fácil e intuitiva os conteúdos, fazendo esse mapa mental, ele ainda vale pontos na sua nota final. Incrível, né? E, por fim, não deixe de separar um espaço, um caderno, para anotar suas dúvidas sempre que elas surgirem. Pode ser durante a leitura do conteúdo ou até mesmo ao responder uma atividade. O importante é não deixar essas dúvidas passarem, deixar registrado o tópico que você demonstrou, dúvida, dificuldade, para tirar as dúvidas com os professores formadores nas aulas ao vivo. Oitava e última dica: realize as atividades no AVA. Então, resolver os exercícios é outra maneira de verificar se na prática o conteúdo foi realmente absorvido. E não precisa fazer os exercícios só no final, não. Tem até um nome para essa técnica, que é estudo reverso. Então, você faz os exercícios desde o início dos seus estudos e não só no final. Isso ajuda a apontar quais são os assuntos que demandam mais de você. Então, por exemplo, se você errou muitas questões em determinada disciplina, isso pode exigir um tempo maior de dedicação, como eu falei na dica anterior. E fazendo os exercícios vai te ajudar a perceber isso. Então, não deixe de realizar as atividades no AVA, porque além de garantir pontuação na sua média, as atividades contribuem para a melhor absorção dos conteúdos e para encontrar os assuntos que você ainda não dominou muito bem e precisará de uma maior atenção. E aí, gostou das dicas? Se essas dicas te ajudaram de alguma forma a estudar no ensino à distância, deixa aqui o seu like e o seu comentário. Um beijão e tchau, tchau!